Bom dia, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai resolver alguns exercícios da apostila e eu vou explicar, né, o finalzinho do campo elétrico, que é a interação de uma carga elétrica com o campo elétrico, tá? Para isso, a gente vai começar resolvendo alguns exercícios da apostila e depois, em cima desses exercícios, a gente vai aparando as arestas que ficaram da explicação passada, tá? As dúvidas que esses exercícios podem gerar e coisas desse tipo, tá bom? Então, em cima dos exercícios, eu vou acabar de explicar a matéria e essa é uma maneira que funciona bastante para vocês, inclusive, aprenderem a física. Trabalhar em cima de exercício e em cima dos erros de vocês, em cima das falhas de vocês em cada exercício. Então, vamos começar, vamos lá. Esse é o nosso primeiro exercício. Duas cargas elétricas pontiformes. Pontiforme significa que elas não têm tamanho, que o tamanho delas é irrelevante na nossa resolução do exercício. Estão fixas sobre uma circunferência de centro O, conforme a figura. Então, a gente tem uma carga positiva à esquerda e uma carga negativa à direita, certo? Essa carga tem módulo menos 2Q e essa carga tem módulo mais Q. Considerando que E representa o vetor campo elétrico criado por uma carga elétrica pontiforme em determinado ponto e que representa, esse tem a setinha em cima, é o vetor, né? Ele tem módulo, direção e sentido, e esse aqui sem a setinha em cima representa sempre o módulo daquele vetor. Então é correto afirmar que no ponto O, olha as opções, aqui está dizendo, na letra A, que o campo elétrico E2, gerado pela carga 2, é igual a menos 2 vezes o campo elétrico de 1. Significa que o campo elétrico gerado por 2 teria que ter o sinal, o sentido contrário, porque o menos na física vetorial significa o contrário. Teria o sentido contrário do campo E1 e teria duas vezes o valor de E1. Quando eu multiplico um vetor por um escalar, por um número, significa que o módulo dele, né, o módulo de E2, é duas vezes maior que o E1. E o sinal de menos significaria que ele tem um sentido contrário de E1. Aqui o vetor E2 teria o mesmo sentido, porque não tem sinal de menos, porém teria o dobro do módulo de E1. Aqui está dizendo que o E2 é exatamente igual ao E1, módulo, direção e sentido, porque a setinha que está aqui em cima. Ó. Então, o vetor E2 é exatamente igual ao vetor E1. Na letra D está falando que o módulo de E2, porque não tem a setinha em cima. Então, se eu coloco uma letra e escrevo a setinha em cima, eu estou dizendo que esse é o vetor. Então, isso aqui tem módulo, direção e sentido. Quando eu escrevo somente a letra, sem a setinha em cima, eu estou falando somente do módulo. Então, aqui está falando que o módulo de E2 é igual a menos o módulo de E1, e o E2 é igual a menos duas vezes o E1 em módulo. Vamos desenhar os vetores. Ó, esse aqui vai ser o nosso ponto O. Para ficar mais fácil do que desenhar aqui em cima, né? Eu vou fazer a setinha aqui, depois eu represento ela aqui, tá? Vamos, ó. A carga Q2, ela é vermelhinha e a carga Q, ela é azulzinha. Então, vamos fazer o módulo, o vetor gerado por Q2. Q2 é negativa, certo? Então, ela faz um campo de aproximação aqui. Vamos lá no ponto O e colocar um vetor de aproximação aqui. Q é positivo, Q1 é positivo. E ela faz um campo de afastamento no ponto O. Porém, esse campo é menor um pouco, né? Olha só. Esse campo é menor um pouco porque o módulo da carga é menor que o módulo de Q2. O módulo de Q1 é menor que o módulo de Q2. Q2 tem o dobro de carga do que Q1. Então, ali eu tenho dois vetores. Esse vetor em azul é gerado por aquele carinha. Se ele tiver um módulo E1, qualquer, Q2 tem duas vezes aquele módulo.
Por quê? Campo elétrico é calculado da seguinte forma, ó. O campo elétrico é diretamente proporcional ao módulo da carga. À medida que o módulo da carga aumenta, o campo elétrico também aumenta. Então, se essa carga Q1 faz um campo elétrico de valor E, qualquer valor, a carga Q2 vai fazer um campo elétrico com o dobro de valor dele, porque as distâncias são iguais, né? A gente está aqui diametralmente oposto em um círculo, então as distâncias são iguais. O que está mudando é somente a carga. Então, olha só, isso aqui, 2 vezes E1, é na verdade o campo elétrico feito pela carga 2. Então, o campo elétrico da carga 2 é igual a 2 vezes o campo elétrico da carga 1. Eles têm mesma direção e mesmo sentido, ambos são na horizontal e para a direita. Porém, o módulo de E2, o valor de E2 é 2 vezes o valor de E1. Letra B. Vamos para a próxima questão, então. Em um ponto do espaço, falar que está certo ou errado. Uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo elétrico naquele local for nulo. Pode existir um campo elétrico sem que aí exista uma força elétrica. Sempre que houver uma carga elétrica, essa sofrerá a ação de uma força elétrica. Como que funciona essa interação de uma carga elétrica dentro de um campo elétrico? Imagina que aqui eu tenho uma carga positiva, mais que qualquer, beleza? Carguinha positiva aqui. Essa carga, a gente já viu que ela faz um campo de afastamento dela, né? A partir dela, né? A gente já viu isso. Então, existe aqui um campo elétrico de afastamento partindo dela. Várias linhas de campo elétrico saindo dela. Essas linhas são abertas, são infinitas, não se cruzam e saem da carga positiva, tá? Não vou desenhar essa grandona não, para não atrapalhar meu texto. Beleza, são linhas que saem da carga e saem dela. Isso aqui é o campo elétrico gerado pela carga mais Q. Se eu colocar uma segunda carga nas proximidades dessa carga maior, a gente fala assim, se eu colocar uma carga de prova ali, carga de prova é uma carga que eu vou testar, que eu vou usar para testar alguma coisa. Imagine que eu coloque aqui próximo a ela uma carga positiva. Vou colocar ela aqui. Geralmente a gente escreve, quando é carga de prova, com Q minúsculo. Tá? Eu quero testar o que vai acontecer nessa carga. A gente fala assim, é uma carga de prova mais Q. E eu vou colocar também uma carguinha de prova aqui, ó, negativa, menos Q. O que vai acontecer quando essas cargas entrarem nessa região de campo elétrico? Essa carga grandona aqui, ó, é uma carga que está gerando o campo, ela é a carga geradora. Ela gera o campo elétrico naquela região, coloca uma cargazinha de prova aqui, ó, menos Q. O que vai acontecer com ela? A gente sabe que cargas opostas se atraem. Então, vai aparecer uma força elétrica. Vou olhar só na carga menos Q, tá? Eu não estou me importando mais com a carga geradora. A carga geradora eu desenhei aqui só para mostrar que existe um campo elétrico aqui, ela está gerando um campo elétrico. Vamos analisar o que está acontecendo aqui, ó, nessa carga menos Q. A partir do momento que eu colocar ela ali, vai aparecer uma força elétrica atraindo ela para cá, né? Em direção à carga geradora. Lógico que vai aparecer uma força na carga geradora e tal, mas nós estamos analisando a carga de prova. E o que vai acontecer na carga positiva quando eu colocar ela ali naquela região de campo elétrico? Ela vai sofrer uma repulsão. Essa carga positiva vai sofrer uma repulsão com outra força qualquer, chamada de F', só para não falar que é igual, tá? Porque cargas iguais se repetem. Agora, vamos olhar para o campo elétrico e para a carga que eu coloquei aqui. Esquece essa carga de baixo. Vamos olhar para a carga azul escuro e para o campo elétrico que está próximo a ela. Tá? Vamos separar isso aqui. Ó. Nós vamos desenhar, vamos limitar a nossa visão só nisso aqui. Ó. Nós estamos fazendo o quê? Selecionando uma parte do meu problema para analisar. E depois a gente vai fazer a mesma coisa com essa carga aqui, negativa. Mas vamos olhar para esse quadrado que eu selecionei. Presta atenção só no que está aqui dentro. Eu tenho um campo elétrico de afastamento. E a carga
azul aqui, ó, a carga positiva está sofrendo uma força na mesma direção e no mesmo sentido dessas linhas de campo. Porque eu posso muito bem desenhar uma outra linha de campo saindo dessa carga positiva e passando aqui, ó, tá vendo? Então existe uma regrinha. Sempre quando uma carga positiva entra em uma região que já existe um campo elétrico, ela vai sofrer uma força na mesma direção e no mesmo sentido daquele campo. Carga positiva sofre força na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico que passa por ela. Tá? Tem que vir um campo de fora, um campo externo, né? E aquela carga, ao sentir esse campo externo, se ela for positiva, ela vai sofrer uma força na mesma direção e no mesmo sentido daquele campo. Beleza? Agora vamos pegar esse quadrado e trazer ele para cá. Vamos olhar só da carga positiva, a gente vai trazer ele para cá, para a carga negativa. Ó. O que está acontecendo ali? Bom, eu posso desenhar mais uma linha de campo aqui, contanto que ela não cruze com outras linhas, né? Não tem problema nenhum. Dessa forma. A carga negativa, ela está sofrendo uma força na mesma direção, né? Mesma direção significa o quê? Que elas são paralelas. A força é paralela à linha de campo, tá? Porém, o sentido é contrário. A linha de campo está indo para a direita e a carga está sofrendo uma força para a esquerda. Isso é regra também. Na carga positiva, a força acontece no mesmo sentido do campo e na carga negativa, no sentido oposto do campo. Beleza? Isso é regra. Estou salvando as telas, tá, galera? E não precisa preocupar não, que eu já mando no grupo assim que a aula acabar. Beleza, vamos fazer outro exemplo aqui. Imagine que eu tenha um campo, e a gente chama isso de campo uniforme. O que é um campo uniforme? São linhas de campo que não se aproximam nem se afastam. Esse campo geralmente ele é gerado por uma placa metálica muito, muito grande, de tamanho infinito. Tá? Esse campo elétrico está indo para a direita. O que eu posso ter para gerar esse campo? Eu posso ter uma placa metálica positiva aqui do lado esquerdo, porque aí, né, o campo elétrico sairia dessa placa positiva, sempre de afastamento, ou eu poderia ter uma placa elétrica aqui, uma placa plana aqui do lado direito, negativa. Mas o que interessa é que essas linhas de campo são equidistantes, eu tentei desenhar o máximo de equidistante possível, e são paralelas, tá? Não se aproximam, não se afastam. Esse é um campo uniforme. Vamos escrever aqui para a gente lembrar. Vamos colocar duas cargas de prova, igual a gente fez antes. Eu vou colocar uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. De acordo com a regra que a gente aprendeu, carga positiva sofre ação de força na direção e no sentido do campo. Então, quando essa carga positiva entrar nessa região de campo, ela vai sofrer uma força para a direita. Se ela estiver em repouso, ela começa a acelerar para a direita. Já a carga negativa, ela sofre ação de força no sentido contrário do campo. Se o campo é para a direita, a força na negativa é para a esquerda, tá? Isso aí é regra. Então, isso aqui seria uma carguinha de prova menos Q, isso aqui é uma carguinha de prova mais Q. Então, para eu ter ação de força elétrica, eu preciso ter a interação de um campo elétrico já existente naquela região e uma carga de prova entrando naquela região. Uma carga... Abud, Oi, diga. mas a questão da força não, não é igual ao elétrico, por exemplo, não tem a questão de afastamento e aproximação, não? Não, olha só. O que você vai olhar quando você for falar de força elétrica? Você colocou uma carga elétrica num campo elétrico, certo? Quando você colocou essa carga dentro do campo, você vai olhar. Ela é positiva? É. Então a força que vai aparecer nela, ela vai começar a ser empurrada para onde? Para a direita. Nesse exemplo meu, né? Na direção do campo. Se a carga que você colocou for negativa, ela vai começar a ser empurrada na direção contrária do campo, no sentido contrário do campo. Nesse caso aqui, se o campo está para a direita, né, ela vai começar a ser empurrada para a esquerda. A força elétrica, ela é uma interação entre um campo elétrico mais uma carga de prova.
Quando você coloca uma carga de prova dentro de um campo elétrico, aparece uma força elétrica nessa carguinha. Não precisa saber, não existe assim força de aproximação, força de afastamento, porque você está olhando a interação entre o campo elétrico e a carga de prova que você colocou ali, tá? Então, uma Lúcio, carga... Oi, diga. então, quando a gente estuda que cargas iguais se afastam e cargas diferentes se aproximam, é por causa da força no campo elétrico? É por causa da interação de um campo elétrico em cima de cada uma das cargas. Por que que cargas opostas se atraem? Cargas opostas se repelem, né? Então vamos colocar aqui. Imagine que eu tenho aqui uma carga positiva e aqui eu vou colocar de outra cor aqui, ó. Outra carga positiva, mas eu vou colocar ela de outra cor, tá? Qual é o campo que essa carga marrom aqui faz? Ela não faz um campo de afastamento dela? A partir dela? Sim. Então vamos colocar aqui, ó. Tem várias linhas, vamos colocar uma linha só. Esse é o campo gerado pela carga marrom. O que que essa carga laranja ela sente? Tá vendo que ela é positiva e existe um campo para a esquerda nela? O que que vai acontecer com ela? Ela vai começar a caminhar para a esquerda também. Essa é a explicação do porquê que cargas de mesmo sinal se repelem, tá vendo? Agora faz o campo laranja aqui para você ver. Dá na mesma. Ah, essa carga positiva, essa aqui, ó, laranja, faz o campo para a direita. Essa carga aqui, positiva, marrom, o que que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer uma força na direção do campo. Então é assim que a gente explica por que que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem, por causa dessa interação de campo elétrico mais a carga de prova, a carga que eu estou querendo provar alguma coisa. Tá vendo? Então, Eu essa entendi, é obrigada. de nada. Ficou claro? Sim. Então, aqui, ó, uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Verdade, né? Porque a força elétrica ela tem que ter dois fatores, um campo elétrico mais uma carga de prova. Se qualquer um desses dois aqui for zero, tem que aparecer os dois, tá? Se qualquer um desses dois aqui for zero, a força elétrica não aparece. Então, isso aqui é verdade. Pode existir campo elétrico sem que aí exista uma força elétrica? Pode. Como? Imagine que eu venho aqui e retire essas carguinhas de prova aqui. Eu venho aqui, ó, e deleto essas cargas de prova todas aqui. Túlio, Aqui tem um campo elétrico e não tem força elétrica. Por quê? Porque não existe carga ali para sentir esse campo. Pode falar. Túlio, é, quando o campo elétrico é nulo, significa que a quantidade de cargas negativas e positivas é a mesma quantidade? É Ou que isso? não existe nenhuma carga ali. Tem essas duas possibilidades. Mas aí vai existir campo elétrico do mesmo jeito. Pode ter um tanto de carga positiva e um tanto de carga negativa. Se elas não estiverem alinhadas perfeitamente, pode existir campo sim. Inclusive no exercício 5 que a gente vai fazer tem um exemplo disso. Você vai ver. Beleza? E na 3 fala assim, sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá a ação da força elétrica. Não. Mas por que não? Porque para ter força elétrica eu preciso de campo elétrico mais, né, aqui, ó, tem que ter as duas coisas. Não vamos colocar mais, não. Vamos colocar vezes, porque fica mais simples. Aqui, ó. Vezes. Por quê? Porque se a gente tem vezes, se um dos dois for zero, né, dá zero no final. Então, se eu tiver uma carga e não tiver um campo externo a ela, a força elétrica é zero. Então, dá CCE. Letra D, a resposta desse probleminha. Aqui a gente vai aprender a calcular. Tá? Esse é o exercício 3 aí de vocês. O campo elétrico no ponto P vale 6 vezes 10 a 5 newtons por coulomb. Esse é o campo elétrico do ponto P, o módulo dele. 6 vezes 10 a 5 newtons por coulomb. E tem orientação horizontal da esquerda para a direita. Tá, então vamos desenhar o ponto P aqui. Esse é o ponto P. Tem nada ali no ponto P, tá? Só um ponto do espaço.
Esse campo ele tem orientação horizontal da esquerda para a direita. Vamos desenhar ele lá. Então, existe um campo elétrico naquele ponto P, gerado por alguma coisa, a gente não sabe o que é, e ele tem orientação da esquerda para a direita e tem esse valor aqui em cima. Calcule a intensidade, direção e sentido da força elétrica que atua se a carga de prova colocada nesse ponto for. Tá aqui, duas opções. Como que eu vou calcular a força a partir do campo? É simples, olha só, vamos comparar as duas equações. Essa é a equação da força elétrica, essa é a equação do campo elétrico. Tranquilo? Existe uma semelhança entre as duas, não existe? Olha só, campo elétrico é igual a K vezes Q1 dividido por D ao quadrado. Isso aqui que eu vou contornar não tem exatamente o mesmo valor que o campo elétrico? K vezes Q1 dividido por D ao quadrado vale E. Então, se eu juntar as duas fórmulas, eu chego numa relação que força elétrica é igual ao campo elétrico, K vezes Q1 sobre D ao quadrado, vezes uma carga de prova. Então, para eu ter força, exatamente o que a gente viu no exercício anterior, para eu ter força elétrica, né, em vez de escrever Q2, eu vou escrever Qzinho, só para lembrar que é uma carga de prova, tá? Mas pode escrever Q2 se você quiser. Para ter força elétrica, eu preciso de campo elétrico e de uma carga. Se quaisquer um desses dois aqui for zero, eu não tenho força elétrica. Então vamos fazer a conta. Ó. Eu vou colocar naquele ponto P uma carga de 2 microcoulombs positivo. Então vamos lá, vamos colocar ali uma carguinha positiva. Então, essa carga foi colocada aqui no ponto P. Qual força que ela vai sentir? Bom, a gente sabe que o fato dela ser positiva faz com que a força que ela sofra seja na direção e no sentido do campo. Essa força é na direção e no sentido do campo porque ela é uma carga positiva. Então, vou calcular a força elétrica dela. É o campo elétrico que está aqui em cima. 6 vezes 10 a 5 vezes o valor da carguinha. Essa carguinha tem 2 microcoulombs de carga. Micro é 10 a menos 6. Então, ó, 2 microcoulombs significa 2 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, esse Mzinho aqui. Ou seja, a força elétrica presente nessa carga, 2 vezes 6 dá 12. 10 a menos 6 com 10 a 5 é 10 a menos 1. Então, a força presente nessa carga é de 1,2 newtons. Qual é a direção dela? Horizontal. Vou escrever aqui, ó, direção horizontal, no mesma direção do campo. E o sentido dela? Para a direita. Essa é a força na carguinha da letra A, né? Letra A. Tá bom? Essa carga tem 2 microcoulombs de carga. Ela sofre uma força na direção e no sentido do campo. E para fazer a conta é só aplicar a fórmulazinha. Agora vamos fazer da letra B. Já salvei a tela, tá? Não se preocupe, eu vou mandar para vocês tudo depois. Letra B. É a mesma coisa, né? O ponto P continua lá. O campo elétrico no ponto P continua sendo da esquerda para a direita, com aquele mesmo valor. Porém, agora a carga que eu vou colocar ali é uma carguinha negativa, em cima desse ponto P. Certo? Essa carga tem valor de menos 3 microcoulombs. Esse menos, galera, ele não influencia quando eu quero calcular o módulo. Intensidade, módulo, valor, é tudo a mesma coisa. Tá? Ele serve, né, para a gente, para quê? Para que você saiba que é uma carga negativa e que, por isso, a força tem o sentido contrário do campo. Se o campo está para a direita, a força está para a esquerda. Quanto que vale essa força? É o campo elétrico vezes a carga. Só aplicar de novo a mesma equação. Campo elétrico é 6 vezes 10 a 5 e a carga elétrica é 3 vezes 10 a menos 6. Por que eu não preciso colocar o sinal? Porque eu estou calculando o módulo. Eu não preciso de sinal quando eu calculo o módulo. O sinal só serve para eu saber que a força é contrária ao campo.
Então, essa carga vale 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Só fazer a continha agora. A força vai ser 3 vezes 6, 18, vezes 10 a menos 1. Ou a força é de 1,8 newtons. Qual é a direção dela? Horizontal. E qual o sentido dela? Para a esquerda. Essa força vale 1,8 newtons, a direção é horizontal e o sentido dela é para a esquerda. Então, mudou o módulo, porque a carga mudou o sinal, né? Antes era 1,2, agora é 1,8. Ficou na mesma direção, horizontal, só que o sentido agora é contrário também, para a esquerda. Beleza? Alguma dúvida? Túlio, Oi, me diga. explica de novo o sentido, por favor. Eu não Ó. entendi porque menos 3 seria lá dentro, não? Não, ó. Aqui nós estamos calculando a força, não o campo. Quando eu pego essa carga e coloco dentro de um campo, eu não estou analisando o campo que ela gera mais. Ela está entrando dentro da região de um campo elétrico. Esse campo elétrico no qual ela entrou não é para a direita? Ela não é negativa? Sim. Toda vez que uma Entendi. carga elétrica negativa entrar em uma região de campo elétrico, você olha para onde o campo está apontando. A força é sempre no sentido contrário. Se ela for positiva e estiver entrando em uma região onde já existe um campo elétrico, ela vai sofrer força na mesma direção do campo. E no sentido do campo, desculpa. Entendeu ou não? Obrigada. De nada. Agora a 4. A gaiola de Faraday é um dispositivo que serve para comprovar o comportamento das cargas em equilíbrio. A pessoa em seu interior não sofre descarga. Dessa experiência, conclui-se que o campo elétrico no interior da gaiola é. Galera, o Faraday ele propôs esse experimento, tá, para mostrar que dentro de um condutor elétrico, o campo elétrico é sempre zero. Tá? Sempre nulo. Então, se o campo dentro de um condutor é sempre nulo, você não sofre ações externas, elétricas externas, vindas de fora. Se você tiver alguma coisa lá dentro, você vai tomar choque. Mas se tiver vindo de fora, não consegue entrar lá dentro. Então, dentro de um condutor, o campo elétrico é sempre nulo. Certo? Campo elétrico não tem módulo dentro de um condutor. Tá? Então, ele é inteiramente nulo. Dentro de um condutor, o campo elétrico não tem módulo, não tem direção, não tem sentido. É todo nulo. Tá? Eu vou mostrar para vocês um videozinho bem rápido, tá? Para vocês verem o que eu estou falando. Quer ver? Então, é um filmezinho chamado O Aprendiz de Feiticeiro. O filme não é bom, tá? É um filme da Disney, não é legal. Mas essa parte aqui é bacana. 2 minutinhos só. Tá bom, chega de estudar. Tem uma coisa que eu quero te mostrar. O que são essas coisas? Bobinas de Tesla. Eu tava usando elas pra gerar uma coisa chamada plasma. O negócio é que eu tava tão obcecado pela parte técnica que quase que eu não percebo uma coisa linda. Eu acho melhor você entrar na minha gaiola. Com certeza é a primeira vez que alguém me fala uma coisa assim. Que bom ouvir isso. Segura nessa barra, por favor. Com as 2 mãos. Isso. Assim. Tá. Agora aperta com força. E curte o show. O que é isso? Mas como é possível? As bobinas estão disparando a uma frequência tão alta que as faíscas criam as ondas sonoras quando elas se movem pelo ar. Isso é tão... nerd! Você ouviu mesmo? Eu toquei essa música ontem. Essas bobinas são minha vida.
Já tem 2 anos que eu tô aqui trabalhando com elas e elas fazendo a própria música. E eu nem tinha me ligado, eu nunca parei pra apreciar. Até encontrar você. Eu te ouvi falando sobre a música no seu programa de rádio. Sobre H demais. Então, o último exercício aqui, pessoal. Em uma atividade de eletrostática, são dispostas 4 cargas de mesmo módulo, 4 cargas pontuais de mesmo módulo nos vértices de um quadrado. As cargas estão dispostas em ordem cíclica, seguindo o perímetro a partir de qualquer vértice. A situação em que o campo elétrico no centro do quadrado não será nulo é... Vamos testar? Olha só. Se eu tiver mais que, menos que, mais que e menos que igual a opção A está mandando a gente fazer, o que vai acontecer? Vamos fazer rapidinho aqui, senão a Camila vai me matar depois. O que vai acontecer? No centro desse quadrado, a carga positiva, eu vou começar daqui, ó, essa carga da esquerda superior aqui, ela vai produzir um campo de afastamento ali no meio desse quadrado. Esse campo aqui é produzido por essa carga aqui, que eu estou passando o mouse em cima. Essa carga negativa faz um campo de aproximação em direção a ela. Essa carga positiva aqui de baixo, tá, faz um campo de afastamento dela. E a carga negativa faz um campo de aproximação. Então, na alternativa A, todos os campos são iguais, opostos e de mesmo módulo, porque todo mundo tem a mesma carga. O centro do quadrado está equidistante de qualquer vértice. Então, todos os campos aqui se anulam. Na alternativa A, o campo elétrico é 0. Não é a A, então, que a gente quer. Em uma atividade de eletrostática, são dispostas 4 cargas de mesmo módulo, 4 cargas pontuais de mesmo módulo nos vértices de um quadrado. As cargas estão dispostas em ordem cíclica, seguindo o perímetro a partir de qualquer vértice. A situação em que o campo elétrico no centro do quadrado não será nulo é... Vamos testar? Olha só. Se eu tiver mais que, menos que, mais que e menos que igual a opção A está mandando a gente fazer, o que vai acontecer? Vamos fazer rapidinho aqui, senão a Camila vai me matar depois. O que vai acontecer? No centro desse quadrado, a carga positiva, eu vou começar daqui, ó, essa carga da esquerda superior aqui, ela vai produzir um campo de afastamento ali no meio desse quadrado. Esse campo aqui é produzido por essa carga aqui, que eu estou passando o mouse em cima. Essa carga negativa faz um campo de aproximação em direção a ela. Essa carga positiva aqui de baixo, tá, faz um campo de afastamento dela. E a carga negativa faz um campo de aproximação. Então, na alternativa A, todos os campos são iguais, opostos e de mesmo módulo, porque todo mundo tem a mesma carga. O centro do quadrado está equidistante de qualquer vértice. Então, todos os campos aqui se anulam. Na alternativa A, o campo elétrico é 0. Não é a A, então, que a gente quer. Certo? Na alternativa B, a proposta do exercício é que a gente coloque as cargas mais que, mais que, mais que e mais que. Dessa forma, os campos vão ser todos de afastamento. Essa carga aqui, às 10 horas, essa carga aqui às 10 horas, ela vai fazer um campo de afastamento. Essa carga aqui, que está no canto direito superior, faz um campo de afastamento para cá. Essa carga aqui faz um campo de afastamento para cá. E essa carga aqui faz um campo de afastamento para cá. Quando eu olho para todos, eu vejo que eles se anulam. Ou seja, o campo elétrico
ali no centro desse quadrado vai ser também 0. Não é nem a letra A, nem a letra B. Na letra D, onde eu teria cargas todas negativas, os campos elétricos seriam todos de aproximação e se anulariam igualmente na letra B. Então, também não é letra D. Sobrou somente a letra C. Mas vamos ver por que é a letra C. Na letra C, eu tenho mais que, menos que e menos que. Vamos desenhar os campos elétricos aqui delas. O campo gerado por essa carga aqui, à esquerda superior, é de afastamento. O campo gerado por essa também é de afastamento. O campo gerado por essa é de aproximação. E o campo gerado por essa é de aproximação também, todos no centro do quadrado. Quando eu somar esses vetores, todos, eu vou obter um vetor grandão para baixo, que tem um valor diferente de 0, que é justamente o que o problema quer, alternativa C. Nesse caso, na letra C, eles não se anulam, eles se somam, gerando um campo elétrico diferente de 0. Ok? Espero que vocês tenham entendido os probleminhas. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem me mandar no privado. Um abraço. Até mais, galera.